preservar e recuperar bens materiais e imateriais que foram tombados como patrimônio de grande importância para a sociedade. Essa é uma das missões do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Veja mais informações na reportagem de Laís Costa. O Patrimônio Histórico e Cultural de Mato Grosso é um livro aberto para quem quer conhecer a história dos prédios, casarões, igrejas e até da viola de coxo. A preservação desses bens é responsabilidade dos proprietários e também dos órgãos municipais, estaduais e federais, entre eles o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O IPHAN, a sigla é Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Cultura e a gente tem por obrigação a proteção ao patrimônio cultural. Essa proteção dentro do IPHAN, ela se divide em três partes. Uma é a proteção dos bens edificados com a figura jurídica do tombamento, que é a atuação mais antiga do IPHAN, que estruturou o IPHAN em 1937. Depois outra questão também é a questão da arqueologia. Todo empreendimento como centrais elétricas, estradas, abertura de loteamentos ou de lavouras, tem que ter um estudo arqueológico em que se prevê o salvamento, ou seja, a retirada dos sítios arqueológicos que serão impactados e medidas mitigadoras para aqueles que não serão. E mais recentemente tem a questão do patrimônio imaterial também, que são as manifestações da cultura intangível, imaterial, como se fala, e é o registro que se chama. Então, no caso de Mato Grosso, a gente tem a viola de coxo registrada como patrimônio cultural brasileiro. Do ponto de vista do tombamento, que é a figura mais tradicional, a gente tem tombado em Mato Grosso. O primeiro tombamento foi a igreja de Santana, em Chapada dos Guimarães, depois a igreja do Rosário São Benedito, em Cuiabá, o Marco do Jauru em Cáceres, que está na Praça Central de Cáceres, que é um marco de fronteira entre os impérios coloniais espanhol e português na América do Sul, as ruínas dos capitães generais e da matriz em Vila Bela, e o Centro Histórico de Cuiabá. O Centro Histórico de Cuiabá conta como um tombamento, mas é uma área central da cidade, com cerca de 1.000 imóveis, e que abrange o traçado urbano do século XVIII e aí tem uma série de questões, como o traçado urbano, técnicas construtivas, a tipologia arquitetônica, o estilo, a fachada dos imóveis. Isso conta a história de Cuiabá, a história do desenvolvimento urbano do estado de Mato Grosso. Eu acho que a proteção do patrimônio cultural em nível nacional, a gente poderia fazer uma relação com a história pessoal de cada um, como se fosse a história de família. Por que a gente guarda as fotos de família, por que a gente guarda objetos que nos remetem aos nossos pais, avós ou tios e tudo mais. Então, numa esfera de nação é isso, esses elementos eles contam do porquê a gente existe e é da forma que é, o que ela significa. E, por exemplo, para os bens materiais, para as edificações, além do aspecto estético dela, que é muito importante também, esses bens agregam um monte de significados que também contam a história desse país ou dessa localidade. Para o superintendente, os bens que fazem parte do patrimônio histórico não devem ser considerados ultrapassados e sim partes da história das cidades e do país. Eu acho que no Brasil, de uma forma geral, isso obviamente se reflete em Cuiabá, se tem uma noção muito equivocada de progresso e desenvolvimento. Essas duas palavras são vistas como que você tendo que fazer tábula rasa do passado, você tem que destruir tudo. E eu acho que não, acho que essas coisas são cumulativas. Então, em Cuiabá a gente já teve um centro histórico muito impactado e um outro problema aqui, basicamente uma mudança de uso. Essa área era residencial e hoje em dia ela é usada por comércio. Então o comércio tem outras demandas, ele quer uma grande abertura de fachada, uma grande porta, não quer preservar aquelas portas pequenas e janelas, enfim, letreiros pequenos também. Então isso acarreta uma série de problemas no gerenciamento dessas áreas como um todo. Mas de qualquer forma, isso é um grande atrativo para a cidade. O que a gente fala com os comerciantes, por exemplo, assim, não dá para querer concorrer com o shopping center. O shopping center é uma área fechada, climatizada e tudo mais. Mas o shopping center não tem a história que o centro de Cuiabá tem. O turista, por exemplo, shopping center é igual em qualquer lugar do país e até em qualquer lugar do mundo. Agora, o centro histórico de cada localidade ele é único, ele conta a história daquele local.
Então, se a gente conseguir recuperar e mostrar esse centro, isso é que vai atrair o turista. E não só para o turista, também para o próprio cidadão poder usufruir da sua história, da sua memória.